Ok, aula sendo gravada. Então, crianças, olha só. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Posso começar a falar aqui? Eu falo aberto, hein? Quando começa é difícil parar. Sim, pode. Ok, então vamos E- lá. Semana passada, a gente estava nesse assunto aqui, ó, ecologia. A gente falou de cadeias tróficas, a gente falou da classificação ecológica dos organismos nas cadeias tróficas. Falei para vocês é, produtores, consumidores primários, consumidores secundários. Mostrei isso para vocês. Falei de teias alimentares, que é aquela representação mais ampla do que seria a relação real dos seres vivos no meio ambiente. E faltou esse tópico aqui, ó. Faltou da gente falar dessa representação de cadeias e teias alimentares maior. Então, deixa eu só dar uma revisadinha ao que eu estava falando semana passada e a gente continua no assunto. Na semana passada, eu mostrei esse slide aqui para vocês estão lembrados? Eu coloquei aqui, ó, que as cadeias tróficas elas podem ser representadas por uma pirâmide, por exemplo. E nessa pirâmide, a gente teria produtores primários, os organismos que mais têm energia numa cadeia alimentar, porque eles recebem energia diretamente do Sol, e aí parte da energia eles utilizam mesmo para ficarem vivos, parte disso que eles produzem eles utilizam para ficar vivos, e outra parte fica armazenada dentro deles, na forma de moléculas, na forma de nutrientes, que podem ser ingeridas pelo próximo nível trófico para que eles sejam nutridos. Vamos olhar aqui para o slide. Aqui, por exemplo, ó, os consumidores primários podem ingerir o consumidor primário, desculpe, o consumidor primário pode ingerir o produtor primário e aí obter energia para ficar vivo. Só que, Inácio, quando o consumidor primário ingere o produtor primário, quanto de energia que chega lá? Mais ou menos, crianças, eu falei isso aula passada também, ó, daqui para cá, a quantidade de energia que o produtor primário produz e a quantidade de energia que é passada para o consumidor primário é mais ou menos 10%. E isso se repete ao longo da cadeia. Do consumidor primário para o secundário, também, daqui para cá, 10%. Atenção para o que eu vou fazer agora. Ó, do primário para cá, 10%. Do consumidor primário para o consumidor secundário, também 10%. Agora, se eu fizesse essa conta aqui, ó, do produtor primário para o consumidor secundário, aí seria 10% de 10%, ou seja, 1%. Seria 10% de 10%. Então, eu posso fazer essa conta direta, sempre vai ser 10% de um nível trófico para outro. Aqui, ó, de um nível trófico para outro, a energia que é passada é sempre 10%. Agora, se eu pegar como base os produtores primários, é só eu ir fazendo 10% de 10% de 10%. Isso significa, deixa eu fazer aqui, ó, daqui para cá, 1%. Daqui para cá, 0,1%. Daqui para cá, 0,01%. O que isso significa? Significa exatamente que a pirâmide já está mostrando, ela não é assim? Assim, ó, a gente está afunilando conforme a gente segue no nível trófico, querendo dizer que a energia fica cada vez menor quanto maior fica o nível trófico, ou seja, olhando de novo para a minha pirâmide, um consumidor quaternário tem dentro de si muito menos energia do que um produtor primário. Essa é uma conclusão que a gente não tinha chegado lá passada. Estou passando aqui para a gente lembrar dela. Nas teias alimentares, a gente também já falou dela lá passada. Eu queria só dar alguns detalhes. A teia alimentar, crianças, ela mostra a relação que um organismo tem no seu ecossistema. Então, um mesmo organismo, como ele interage com diversos outros organismos, ele pode receber várias classificações diferentes. Vamos dar uma olhada aqui? Olha essa onça aqui, criança. Vou pegar essa onça aqui.
vamos ver quais seriam as possíveis classificações dessa onça dentro dessa teia alimentar. Ó, vamos avaliar primeiro a linha que eu vou colocar em vermelho. Aqui está mostrando que a onça ingere o coelho e o coelho ingere plantas, sementes e frutos. Nessa minha análise, ó, que tem o coelho, as plantas e a onça, qual seria a classificação dessa onça? Consumidor secundário. Muito bem, consumidor secundário, porque a planta, a semente aqui é produtor, o coelho é consumidor primário, de primeira ordem, e a onça é consumidor secundário. Agora, essa é a única interação que a onça faz aqui nesse ambiente? Não. Deixa eu traçar outra aqui para a gente avaliar. Ó, a onça aqui, novamente, colocar ela de azul agora, que ingere a tartaruga, que ingere plantas, flores, sementes e frutos. Nessa tracejada que eu dei aqui, qual é a classificação da onça? Secundário. Secundário. Onça, secundário de novo. Secundário também. Secundário de novo. Então, assim, aqui, ó, por duas avaliações diferentes que eu fiz, eu cheguei que a onça seria consumidora secundária em ambos. Vamos pegar agora um mais complicado? Sim, Renato, tudo que eu queria para essa minha tarde de terça é que você pegasse um exemplo mais complicado. Ok, vamos circular aqui, ó. Gavião, que ingere a andorinha, que ingere o gafanhoto, que ingere as plantinhas. O que é isso aqui, criança? Esse gavião? Consumidor terciário. Consumidor terciário. Tudo bem. Produtor está aqui, primário está aqui, secundário está aqui, terciário está aqui. Muito bem. Eu quero chamar mais uma atenção antes da gente começar a aula de hoje mesmo. Isso aqui é só uma recapitulação da aula passada para a gente pegar o fio da meada. Crianças. Não sei se vocês perceberam isso. Mas olha para a setinha. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Gafanhoto e plantinhas. Olha a seta. A seta está vindo da planta e apontando para o gafanhoto. Mas quando eu interpreto essa seta, eu falo assim, o gafanhoto está ingerindo a planta, não é assim que eu falo? Aí você poderia Sim. perguntar, ué, Inácio, mas então por que a seta está apontando nessa direção, da planta para o gafanhoto? Alguém saberia me dizer? Eu tinha Porque pensado é a nisso. planta que tá passando energia pro gafanhoto. Lindo, muito bem. Você que está com o Motorola One, que eu não estou vendo o seu nome, meu anjo. Quem é você? João Gabriel. Tem que alterar o seu nome, tá, João? Muito bem, o João matou a charada. A seta, ela sempre vai indicar para onde está indo a energia. Quando eu quero falar do consumo, ou seja, qual organismo está consumindo qual outro organismo, aí eu tenho que ler a seta de ponta cabeça. Vamos olhar para esse exemplo aqui que eu já rabisquei para vocês. Olhando a seta, eu diria que a energia das plantas está sendo passada para o gafanhoto. Perfeito, o João já tinha falado isso para mim. Mas por que a energia da planta está sendo passada para o gafanhoto? É só ler o contrário. Porque o gafanhoto ingeriu as plantas. Entenderam? Então, era só esse detalhe da seta que eu queria passar também dessa teia alimentar aqui, que isso aqui também não deu tempo de eu falar na nossa última aula. Agora, vamos, de fato, para o que eu não consegui falar na última aula, que é a representação de cadeias e teias alimentares através das tais, atenção aqui, ó, pirâmides ecológicas. Mas o que são pirâmides ecológicas? Está aqui do lado da explicação. Representação gráfica do fluxo de massa e energia entre os níveis tróficos. A gente aqui, na nossa aula passada e também na revisãozinha que eu acabei de fazer, a gente já viu um exemplo de pirâmide ecológica, que foi, ó, essa daqui. Essa daqui vocês já sabiam. O que eu estou vendo aqui? Dessa pirâmide ecológica, chamada também de pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ela vai apontar para mim qual organismo tem mais
energia, qual organismo tem menos energia. E agora, na nossa revisãozinha, a gente acabou de lembrar que os produtores, quando eu falo produtores, eu estou falando das plantas, das algas, os produtores, como eles interagem diretamente com o Sol, eles sempre, anota isso, sempre os produtores vão ter a maior quantidade de energia numa cadeia trófica ou numa teia trófica. E conforme a gente vai subindo nos níveis tróficos, nos níveis de alimentação dessa minha cadeia ou dessa minha teia, a energia vai diminuindo. É exatamente isso daqui que está sendo representado. Crianças, olha para cá. Eu estou vendo um produtor com muita energia, por isso que a base da pirâmide é larga. O consumidor com um pouco menos de energia, que o consumidor primário, e depois o consumidor secundário com menos energia ainda, sempre passando, olha os números dentro da pirâmide, 10 em 10% é o que está sendo passado de um nível trófico para outro. Essa daqui a gente já sabia, essa daqui a gente já tinha estudado, eu só não tinha dado nome a ela ainda. Então, na pirâmide de energia, como a energia sempre vai do produtor para o consumidor, nesse sentido, a pirâmide de energia ela sempre vai parecer um triângulozinho, com a base larga e com o topo afunilado. Atenção agora, todo mundo comigo. Essa não é a única forma de eu representar uma cadeia trófica, uma teia trófica. Se ao invés da energia como critério, eu utilizar outro critério, a minha pirâmide ela pode ficar diferente. Por exemplo, vamos olhar aqui os dois outros tipos de pirâmide que existem. Os dois outros tipos de pirâmide que existem são chamadas de pirâmides de número e pirâmides de massa. Inácio, qual o critério que a gente utiliza para construir cada uma dessas duas pirâmides? Na pirâmide de número, o que eu vou fazer é contar quantos organismos eu tenho em cada nível trófico e depois eu construo minha pirâmide a partir disso. Por exemplo, nessa pirâmide de número aqui, eu estou vendo que o meu produtor é uma árvore e que nesse ecossistema eu tenho 1000 árvores. O meu consumidor primário é um inseto. Nesse ecossistema eu tenho 300 insetos. E o meu consumidor secundário são aves. E eu tenho 25 aves nesse meu ecossistema. Essa pirâmide de número está muito parecida com essa pirâmide de energia aqui. Mas nem sempre é assim. Vamos olhar aqui uma pirâmide de número invertida para a gente entender que essa pirâmide pode ser representada de outras formas? Olha isso daqui, crianças. Essa pirâmide que está aqui no cantinho para a gente é uma pirâmide de número. É aquela ideia. Eu vou contar quantos organismos eu tenho no ecossistema e vou fazer minha pirâmide a partir disso. Essa pirâmide está de cabeça para baixo. Por quê? Porque dependendo do organismo que eu estou contando, ela pode ficar invertida. Vamos ver o exemplo? Aqui, por exemplo, nesse ecossistema representado por essa pirâmide, eu tenho uma árvore que abriga um monte de cupim, nesse caso aqui, que abriga 10 cupins, e o cupim, no seu estômago, está abrigando cada um mais de 1000 protozoários. Então, repare aqui, isso é muito lógico. Vamos parar para pensar? Uma única árvore, imagina uma árvore grande. Imagina, crianças, quantos cupins podem se alimentar daquela árvore? Muitos, muitos, muitos cupins. O cupim, não sei se vocês já tiveram cupim na casa de vocês. Eu estou aqui com um problema com a porta que está com cupim. O cupim é muito pequenininho. Então, um pedacinho de madeira cabe um monte de cupim. É um ponto para a gente entender o primeiro e o segundo elo dessa pirâmide aqui. Por que está crescendo ao invés de estar diminuindo? Segunda informação para vocês. Não sei se vocês sabem disso, a gente ainda vai estudar isso. O cupim, crianças, ele come madeira. A gente sabe que ele come madeira. Mas ele não consegue digerir madeira. Aí você fala, ué, Inácio, que doideira é essa que você está falando? Como é que ele come madeira
e não consegue digerir madeira. É porque, atenção, o cupim no seu estômago, ele tem micro-organismos que digerem a madeira para ele. Esses micro-organismos são os tais protozoários que estão aqui, ó, na minha pirâmide ecológica invertida de números. Então, imagina, cada cupim tem milhares de protozoários no seu estômago para digerir a madeira para ele. Do contrário, ele não conseguiria se alimentar. Então, aqui na minha pirâmide invertida, agora fez todo sentido. Uma árvore abriga um montão de cupim e cada cupim abriga um montão de protozoários no seu estômago para que ele consiga digerir a madeira. Ou seja, o que eu tenho que anotar aqui? Dessa conclusão agora, que a pirâmide de energia, ela sempre vai ser assim, ó, um triângulozinho. A base larga e o topo fino, porque a energia só flui em um sentido, que é dos produtores, que estão na base, para consumidor primário, secundário e terciário, que estão lá em cima. A pirâmide de número não. A pirâmide de número ela pode ser direta, como está aqui, ó, nesse exemplo, ou ela pode ser invertida, como eu acabei de grifar aqui para vocês. Se vocês entenderem a pirâmide de número, a próxima pirâmide está super simples. A próxima pirâmide é chamada de pirâmide de massa. Na pirâmide de massa, a gente tem a mesma ideia da pirâmide de número. A diferença é que, ao invés de eu contar um número de organismos que eu tenho no meu ecossistema e depois construir a minha pirâmide, o que eu vou fazer agora é pesar quanto que pesa cada grupo desses organismos no meu ecossistema. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu apagar, porque eu rabisco aberto. A pirâmide de massa é essa daqui. Ó, o produtor, pesei todas, vamos imaginar, né? Pesei todas as árvores do meu ecossistema. Deu 10 toneladas. Isso aqui, ó. Coloquei. Pesei todos os meus consumidores. 1 tonelada. Tá aqui, tá menor. Pesei todos os meus consumidores secundários. Só 100 quilos. Aí está menor ainda. Essa pirâmide de massa é uma pirâmide direta, uma pirâmide clássica, muito parecida com a minha pirâmide de energia. Agora, a pirâmide de massa ela pode ser invertida em alguns lugares. Ó, aqui, por exemplo, no ambiente aquático, no ambiente marinho, quando eu estou falando de lagos, lagoas, rios e o oceano, a gente tem ali uma alguinha muito microscópica chamada fitoplâncton, muito pequeno, um protozoário que faz fotossíntese, que é ingerido por um animalzinho muito pequeno também, chamado zooplâncton. E aqui, como o fitoplâncton é uma alga muito leve, quando eu peso todos eles no meio ambiente, ele fica muito pequenininho, fica levinho. Já o animalzinho cresce muito mais, ele fica mais pesado. Então, é um exemplo de pirâmide invertida de massa, quando o primeiro nível trófico, os produtores, que aqui estão representados pelo fitoplâncton, são muito leves, e o de cima, que é o zooplâncton, são muito pesados. Entenderam, crianças? Essas representações aqui de pirâmides ecológicas estão aqui, ó, só para fechar o raciocínio. Aqui, ó, já tem um comentário que a gente precisa saber. A pirâmide de energia, ela só é de um tipo. Por que ela só é de um tipo? Porque a energia sempre vai dos produtores para os consumidores, então ela sempre vai ficar assim. Quando o enunciado da questão falar para vocês, pirâmide de energia, você já sabe que se trata dela. Agora, se falou que a pirâmide, trocar a cor aqui, ó, se falou que é de número, ou se falou que é de massa, ela pode ser direta ou ela pode ser inversa. Qual é a única pirâmide que não inverte? É a pirâmide de energia. Tá claro, crianças? Isso aqui Sim. era o ponto que faltou na aula passada. Quero aproveitar agora essa aula, já que agora a gente acumulou, né, o conhecimento da aula passada com o conhecimento de agora, eu quero fazer agora algumas atividades com vocês. Então, vamos lá. Essa aqui, começa aqui. Essas atividades tem no livro? A questão que caiu... Oi? Essas atividades tem no livro? Tem. Essa daqui tem.
Tem umas que eu trouxe que tem umas que não tem. Essa Qual é a daqui tem. página? O meu livro é diferente do seu, que o meu livro é do professor. Eu não saberia dizer qual é a página. Mas 300 é alguma coisa, Copiar no deve caderno, ser. Porque... Oi, Paulo. É para copiar no caderno? Não precisa não, porque depois vocês vão ter a aula gravada e eu vou passar os slides também. Aí vocês podem ficar estudando com esse material que eu vou passar. Não precisa copiar, não. Bom? Tá, obrigado. Uhum. Então, ó, essa aqui é uma questão que caiu no IF em 2004 e ela pergunta assim, olha a pergunta, criança. A liberação de oxigênio e a fixação de gás carbônico realizada pelas plantas verdes representam trocas gasosas de um processo que ocorre no meio ambiente. Qual é o processo que ocorre no meio ambiente que libera oxigênio e fixa gás carbônico, ou seja, absorve gás carbônico? Alguém saberia me dizer? Fotossíntese? Fotossíntese. Fotossíntese? Muito bem, crianças. Fotossíntese. O que eu quero que vocês gravem. Anota para mim se vocês tiverem com caderno. Se não tiver, não tem problema. Quando assistirem áudio novo, vocês anotam. Esse termo aqui, crianças, ó, fixação de gás carbônico, é muito utilizado nos enunciados. Então, quem não sabia o que isso significava, vou explicar agora. Fixar gás carbônico é o que as plantinhas fazem quando fazem fotossíntese. Elas fazem o quê? Pegam o gás carbônico que está na atmosfera, é um gás que normalmente está na atmosfera, e elas prendem ele dentro delas, ao produzirem um alimento delas a partir do gás carbônico. Então, esse termo, essa palavra, para quem não conhecia, tem que gravar, fixar gás carbônico significa absorver e manter dentro do corpo. Então, ponto. Segundo ponto. Quem é que fixa gás carbônico, Inácio? São só as plantinhas? Não. Qualquer organismo que faça fotossíntese fixa gás carbônico. Então, quem é que fixa gás carbônico, no fim das contas? Além das plantas, eu tenho também as algas e as cianobactérias. Bactérias. São 3 organismos aqui, ó, que eu sei fazem fotossíntese. Inclusive, deixa eu comentar uma coisa. A gente acabou de mostrar, quando a gente estava estudando lá as teias tróficas, um organismo chamado fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? Fitoplâncton é uma alga marinha. Ele faz fotossíntese. Esse nome desse organismo, fitoplâncton, aparece também nas questões do item. Para quem não sabia também, explico agora. Então, o que é fitoplâncton? É uma alga minúscula, uma alga muito pequena, que aparece tanto no oceano, no mar, quanto em água. Posso continuar? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá, crianças? Que eu paro aqui para escutar vocês. Vamos fazer mais uma. Olha essa daqui. Caiu no IF em 2006. No estudo das cadeias alimentares, não basta saber quais são seus componentes. É necessário conhecer também o número de indivíduos, sua biomassa e sua energia. Os valores obtidos são representados em uma pirâmide alimentar, que pode ser de número, de biomassa ou de energia. Então, o que esse enunciado aqui está trazendo? Está falando que os organismos interagem na natureza de forma. Ashley, seu microfone, meu anjo. Os organismos interagem na natureza de diferentes formas. E, dependendo se eu usar o número, a biomassa ou a energia deles, eu vou representar isso aí
em alguma das 3 pirâmides ecológicas que eu utilizei para vocês, que eu ensinei para vocês agora. Vamos para a pergunta. Ó, considerem essa cadeia aqui. Ó. Eu não sei se vocês conhecem esses organismos, então eu vou explicar. Aqui eu tenho na base da cadeia uma planta todo mundo conhece. Pulgão é um organismo muito pequenininho, parece uma joaninha. Ele fica sugando, crianças, a seiva da planta, ele se alimenta disso. Da seiva da planta, ou às vezes até da própria folha. Então, são organismos muito pequenininhos que se alimentam da planta. Essas bactérias aqui, ó, ficam no intestino do pulgão e vão se alimentando do resto ali de alimento que sobra no intestino do pulgão. Então, a gente tem aqui mais ou menos o exemplo que eu tinha dado para a planta, para o cupim e para o protozoário que fica no estômago do cupim. Lembram desse exemplo? Eu acabei de falar na aula. A gente tem mais ou menos o mesmo exemplo aqui. Aí olha a pergunta. A pergunta é: indique qual das pirâmides de números representados a seguir, correspondem à cadeia alimentar que foi considerada. Letra A. A. Muito bem, crianças. Vocês são muito inteligentes. Letra A. Porque a planta, eu estou falando de pirâmide de números, hein? Então, eu contei uma planta. Essa uma planta tem vários pulgões, porque o pulgão ele é muito pequenininho, então ele pode infestar a minha planta. E as bactérias, imagina, cada pulgão do seu intestino tem milhares de bactérias que são organismos microscópicos. Então, eu vou ficar com a pirâmide realmente invertida. Uma planta, vou circular aqui, ó, uma plantinha, com vários pulgões, e cada pulgão com milhares de bactérias no seu intestino. É uma pirâmide de número e é uma pirâmide invertida. Tudo bem? O que eu ia falar aqui? Anota para mim, crianças. Toda vez que vocês tiverem alguma cadeia alimentar ou teia alimentar que tem algum parasita, geralmente a gente está lidando com uma cadeia invertida, se for de números ou se for de biomassa, tá? Se falou parasita e está perguntando de pirâmide de número ou de biomassa, geralmente é invertido. Ok. Posso continuar? Alguém tem alguma dúvida? Professor, pode repetir? Posso. Falou parasita no enunciado e está perguntando de uma pirâmide de número ou biomassa, já pode esperar que ela vai ser invertida. Então, parasitas sendo representados na minha cadeia alimentar, geralmente vão ser invertidos na pirâmide de massa ou de número. Na de energia, não. A energia ela é sempre aquele triângulozinho que a gente já conhece. Tá bom, Fábio? Obrigado, valeu. Nada. Vamos fazer mais uma, criança. Olha isso daqui. Caiu no IFE em 2015. IFE 2015. Interessante. Vamos dar uma olhada. Assinale a alternativa que apresenta o consumidor que obtém uma menor quantidade de energia quando se alimenta. Crianças, olha o que eu estou perguntando. Eu quero saber, dessa teia alimentar aqui, qual consumidor recebe menos energia quando se alimenta? Letra C, a onça. Aí, olha só. Só para concluir o raciocínio aqui. Quem Nascer não. se alimenta, quando se alimenta, tem menos energia? É aquele consumidor que está no seu mais alto nível trófico. Então, o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando aquele consumidor que tem o mais alto nível trófico na cadeia alimentar inteira. Ok? Porque esse que está no mais alto nível trófico, quando se alimenta, recebe muito pouca energia. Então, alguém falou a onça. Deixa eu dar uma olhada no nível trófico da onça.
Ó, a onça está aqui. Ó, tem essa análise aqui. Ó. A onça ingere o porco do mato que ingere o fruto. Tem essa daqui também. Ó. Deixa eu colocar de azul. A onça que ingere o gambá, que ingere a galinha, que ingere o embuá, que ingere o fruto. Nessa daqui, ele seria consumidor secundário, certo? Na vermelha. Vou colocar de vermelho, então, né? Para não confundir vocês. Secundário. Na de azul, ele seria Consumidor quarteado. 2, 3, 4. Quaternário. Muito bem. Então, aqui são as duas únicas possibilidades da onça, né? Porque só saem aqui, ó, duas setinhas dela. Eu achei que ela foi secundária numa cadeia e ela foi quaternária na outra. Então, vamos gravar isso. Agora, deixa eu fazer uma outra análise. Aqui, crianças, vamos dar uma olhada nessa cobra? A cobra que come o sapo, que come a aranha, que come o cupim e que come a madeira. Qual a ordem disso aqui? Quaternário. Quaternário também. Aí, olha só, crianças, olha que pegadinha. Alguém tinha falado para mim que a letra C seria a alternativa correta. Olha o que está escrito na letra C. Que quem é o mais alto nível trófico é a onça quando se alimenta do porco do mato. Então, tá errado, né? Quando ela se alimenta do porco do mato, que foi essa sequência aqui, ó, que eu circulei, ela tem um nível trófico muito baixo, que é segundo. Sim. Agora, quando a cobra se alimenta ou do sapo, como eu acabei de circular, né? Ou do lagarto, vamos fazer a do lagarto aqui, por exemplo. Cobra que come o lagarto, que come a aranha, que come o cupim, que come a madeira. Quando a cobra se alimenta do lagarto e segue essa sequência, ela fica com um quarto nível trófico. E aí, ó, a gente marcaria aqui a letra A. Vamos ver o resto? O resto dos níveis tróficos, só para tirar a dúvida? O sapo que se alimenta da aranha. Ó, sapo ingere aranha. Estou certo nisso aqui? Que ingere o cupim, que ingere a madeira. Qual o nível trófico do sapo aqui? Terciário. Então, olha, ele está perdendo para a cobra. A onça do porco do mato a gente já viu, é secundário, está perdendo. O tatu, quando se alimenta do cupim. Vamos dar uma olhada. Tatu se alimenta do cupim, que se alimenta da madeira. Qual a ordem aqui? Segunda ordem. E, finalmente, o gambá, que se alimenta da galinha. Ó, gambá se alimenta da galinha, se alimenta do emboá, que se alimenta do fruto. Terceira ordem. De todas aqui, ó, a que está com mais alto nível trófico, de fato, é a cobra quando se alimenta do lagarto. Entendeu? Olha, vocês repararam, crianças, como que é difícil a gente chegar na conclusão aqui da cadeia trófica? Porque tem que fazer muitas análises. Você tem que, ó, deixa eu ir por aqui, aí depois eu vou por ali. Tem que ter essa paciência mesmo para chegar na alternativa correta. Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Então vamos. Ó, as pirâmides ecológicas são representações gráficas da estrutura de um ecossistema. A respeito dessas pirâmides, marca a alternativa incorreta. Incorreta.
Criança, isso aqui, ó, o povo cai muito, tá? Na prova do IFE. Lê rápido, não acha a alternativa certa, quer dizer, acha uma alternativa certa, marca, quando na verdade está se perguntando é da incorreta. Então tem que marcar aqui qual está errada. Dá uma lidinha para mim nas alternativas, vê para mim qual que está errada. Eu acho que é a letra E. Acho que é a letra D. Quem falou que era a letra D? Eu. É a letra D. Bem, pô, é ela mesmo. Olha só. O que a letra D está falando? Que a base da pirâmide nem sempre é representada pelo produtor. Anota isso na cabeça de vocês. A base de uma pirâmide é sempre representada pelo produtor. Porque os organismos, eles têm que tirar o alimento dele de algum lugar. Quando eles tiram do produtor, é porque o produtor está em contato com o sol, né? Fazendo ali a fotossíntese. Então, a base é sempre o produtor. Imaginar se no fundo do oceano a gente tem algumas bactérias que fazem uma versão da fotossíntese. Inácio, e nos lagos temos as algas, e na floresta temos as plantas. Tem sempre um produtor em algum lugar, criança. Então, aqui está errado, aqui, letra D de dado. Tá bom? Todo o resto é certo. Ó, uma pirâmide é chamada de pirâmide de números quando fala da quantidade de indivíduos, tá certo? Pirâmide de biomassa pode ser invertida, pode sim. Pirâmide de energia nunca pode ser invertida, realmente, nunca pode ser invertida. Pirâmide de biomassa representa a quantidade de matéria orgânica. Para quem não sabe, eu falo. O que é matéria orgânica? Matéria, vocês sabem da física, né? Matéria é tudo que ocupa espaço no meio. Matéria orgânica é aquela matéria, ocupa espaço, que é orgânica, ou seja, é dos organismos vivos. Então, esse termo aqui, ó, anota quem não sabe. Aparece muito, crianças, nos enunciados. Matéria orgânica é aquilo que os organismos vivos são feitos. Tá bom? Ó, acabando essa aula aqui, sempre um prazer estar com vocês. Isso aqui era o que eu precisava para fechar essa matéria de ecologia. Aula que vem, aí a gente já vai mudar de assunto, tá? Continuamos na ecologia, mas um outro assunto. Bom? Bom estar com vocês, crianças. Por hoje é só. Beijo, professor. Beijo, professor. Tchau. 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 Tchau, professor.